Olá, pessoas, sejam bem-vindos. Nós somos a Auge Group, eu sou a Day Dias e essa é a aula 1 do nosso curso de Supervisor de Call Center e Liderança 4.0. Um curso feito de maneira prática, objetiva, focado realmente no dia a dia do call center. É importante ressaltar para vocês que nós faremos uma playlist, todas as aulas ficarão dentro dessa playlist. Esse vídeo especificamente aos demais membros do canal, ele é um vídeo muito focado para um público específico e para um projeto específico. Então, realmente é um vídeo mais longo, porque trata-se realmente de um curso completo. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo de forma prática e objetiva, como a Auge gosta. Gente, antes de mais nada, para falar sobre liderança de call center, para falar sobre supervisão de call center ou monitoria de call center, seja lá como queiram chamar, né? O cargo basicamente muda a nomenclatura, mas a função é a mesma. Antes disso, a gente precisa falar sobre conceito de liderança. O que realmente é liderança na prática? Não tem como a gente falar sobre supervisão de call center sem abrir um pouco mais esse leque de possibilidades aí que traz a liderança de um modo geral. E isso não somente para esse mercado, né, de telemarketing, de call center, mas também para qualquer mercado, né? As informações que nós trataremos aqui agora, elas serão relevantes para outros mercados também. Falando sobre conceito de liderança, gente, existem vários conceitos, né? Se você colocar liderança no Google, vai abrir um leque de opções, de conceitos e de, enfim, visões diferentes sobre liderança. Mas nós trazemos para vocês sempre aquele que nós acreditamos que aplica melhor ao mercado atual, de forma realmente hã, mais moderna, e o que a gente acredita, que é o mais importante. Então, para a gente, liderança é a habilidade de motivar e inspirar pessoas, de modo que elas entendam o propósito e elas queiram ser parte do resultado. Veja bem, gente, durante muito tempo, liderança, aliás, lá no passado, lá no arcaico, no antigo e no dentro do mundo que não existe mais, que não pode mais existir, a liderança era conhecida como autoridade, né, autoritarismo, como alguém que exercia ali aquele poder de mandar e aquela velha frase, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso, graças a Deus, não existe mais, porque o mercado ele não cabe mais esse tipo de comportamento, de posicionamento. Então hoje a palavra liderança, ela veio ela sofreu uma evolução muito forte com relação a conceito. Depois que a gente teve essa visão antiga, falando sobre autoritarismo, enfim, a gente veio para uma outra visão, que era a visão da influência, né. Então, durante muito tempo, algumas pessoas, associaram a liderança com influência. Tem sim essa associação, faz sentido, né, liderar é influência. Só que a gente trazendo um conceito mais moderno ainda, olha a palavra inspiração. Hoje, o grande desafio da liderança é realmente inspirar pessoas. Influenciar é importante? É bastante, mas inspirar é diferente. Hã, e dentro disso entra a questão da motivação também, que eu acho que é uma consequência. A partir do momento que você inspira as pessoas, automaticamente elas acabam motivando-se a fazer algo. E aí, no ponto que a gente quer pegar, o ponto que a gente quer bater, principalmente aí com vocês, é que liderança, ela não está necessariamente associada ao campo profissional. A gente tem líderes, em todos os setores, da nossa vida cotidiana. A gente vê no próprio campo religioso, a gente tem, influências, a gente tem inspirações que são líderes. E aí
necessariamente de padre, pastor ou alguma coisa assim. Eu tô falando realmente assim, pessoas que você automaticamente escolhe seguir pelas ideias e pelo poder que aquela pessoa exerce no sentido de influenciar, de inspirar, de comunicar algo a você. Isso no campo esportivo, no campo social, no campo acadêmico, na faculdade, lá na escola, lá, sei lá, no curso como a Aude, vão ter pessoas que você admira e que você entende que são referenciais. Isso é liderança. Então, liderança, saindo desse mundo profissional, que é o nosso objetivo aqui, desenvolver para esse mundo profissional, mas a liderança dentro do seu ecossistema, dentro do seu mundo, porque antes da gente liderar externamente, liderar numa grande instituição, a gente precisa aprender a liderar no nosso pequeno mundo. Qual o poder de influência que você exerce com relação aos seus amigos, à sua família? Qual a habilidade que você tem de falar e as pessoas pararem para te ouvir? As pessoas entenderem suas ideias, as pessoas comprarem suas missões. E aí eu tô falando de missões, assim, às vezes você tá organizando um grupo de estudo. Quem compra a tua ideia, né? Isso aí é uma liderança acadêmica. Quem é que te acompanha? Quem tá contigo? Ah, dentro do mundo social, quando você faz uma campanha para ajudar, sei lá, famílias carentes. Quem é que dentro do teu meio social que compra essa ideia? Como você consegue comunicar às pessoas o teu propósito e fazer com que elas queiram ser parte do teu resultado? Isso é liderança. Então a liderança ela começa dentro desse ecossistema, do seu pequeno mundo, entre aspas, né? Dentro do seu pequeno mundo e ela vai sendo desenvolvida ali dentro e ela é externada para o mundo lá fora. Então, assim, precisa fazer sentido primeiro dentro do teu mundo, para depois fazer sentido no campo profissional. E aí, ainda dentro de conceito, falando para vocês, tem um advogado que também tem um envolvimento político lá nos Estados Unidos, que é o Ralph Nader. Ele é uma pessoa muito estudada e influente dentro do mundo dele, dentro do que ele faz, e essa frase, ela casa, hoje ela cai assim como uma luva dentro da liderança atual. A função da liderança é produzir mais líderes, não mais seguidores. Hoje a gente não está falando de, ai, eu lidero porque eu tenho vários seguidores e porque eu tenho várias pessoas que estão aqui no meu comando. Eu já tive a oportunidade de liderar grandes times e pequenos times, e eu digo para vocês com a mais absoluta certeza que a melhor sensação de um líder é quando ele consegue produzir novos líderes. Isso é um comportamento, é uma mentalidade de pessoas grandes, porque aquela liderança que tem medo que o seu liderado aprenda, desenvolva, desenrole e mande melhor do que ele, ela não existe mais, ela não tem mais espaço. Hoje a função da liderança é despertar novos líderes, é desenvolver novos líderes, sem medo de perder posto, sem medo sem receio de parecer menor, muito pelo contrário, isso é gigante. É compensador você poder impactar positivamente a vida das pessoas. Consequentemente, você vai trazer grandes resultados para as instituições com essa visão, dentro dessa mentalidade, que é um grande diferencial. Então, tenha isso em mente. Pense sempre na liderança colaborativa. Pense naquela liderança que vai produzir novos líderes e não simplesmente te encher de seguidores. Isso sim é o que faz sentido dentro de um conceito de liderança atual. E aí, falando já sobre perfil de liderança,
Porque assim, como eu sempre costumo falar para vocês, nossos alunos eu acho que já estão calejados disso. A Auge sempre bate nessa tecla. Não insiste dentro de um mundo que não te pertence. Se você não tem perfil de liderança, não insiste. Não faz sentido trabalhar só por dinheiro. A gente costuma falar isso no curso de telemarketing, a gente fala isso nos cursos de recursos humanos e nos nossos vídeos, de um modo geral. Não faz sentido trabalhar só por dinheiro. É infeliz. Então, para você ser um líder, para você identificar se você realmente tem perfil de liderança, a gente destacou algumas características e ao longo do curso nós vamos detalhar um pouco mais essas habilidades aí que a gente acredita que vocês precisam desenvolver para ser líder, de fato. Habilidades de comunicação, essencial. Você precisa fazer com que sua mensagem chegue aos seus liderados, à sua equipe. Então você precisa investir nessa habilidade de comunicação. Não só para esse segmento, né, de call center, mas para qualquer outro segmento, para qualquer outra liderança. Você realmente tem que ter uma habilidade de comunicação e essa habilidade ela pode facilmente ser desenvolvida. Não é algo que assim, ou você nasce com ou você não nasce. É um dom que alguns têm, outros não. Eu acredito que o seguinte, eu tenho uma facilidade de comunicação imensa, esse é o meu trabalho, eu desenvolvo isso diariamente, eu estudei e estudo constantemente oratória, dicção, porque eu acredito que essa habilidade ela me abre portas. Então, da mesma forma, se você acredita que você não tem essa habilidade, você pode sim facilmente desenvolvê-la. Tem várias ferramentas para isso. Empatia, aí eu acredito que já é uma questão de caráter. Você pode até desenvolver, sim, só que é uma coisa muito genuína. É muito a habilidade de colocar-se no lugar do outro, ela é muito intensa, muito forte e ela é latente dentro do mercado, tanto do mercado de trabalho quanto da vida, né? Mas para liderar, você realmente precisa ter uma empatia. Empatia está totalmente relacionada. A gente até fala muito sobre rapport e a gente fala no rapport algo interessante, né? Muita gente usa a expressão trate o outro como você gostaria de ser tratado. Essa frase ela é até antiga e ela parece ser uma frase bastante empática. Mas, na verdade, se você parar para pensar, você precisa tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, e não como você gostaria de ser tratado, porque cada ser humano, ele carrega em si uma característica, uma forma uma forma mais fácil de lidar, uma particularidade. Eu não sou igual a você, você não é igual ao seu irmão, você não é igual à sua mãe. Você é você, você traz as suas características. E eu acredito muito nisso, que hoje a empatia, ela é muito mais sobre, como você vai tratar o outro, mas levando em consideração todas essas particularidades, né, como o outro gostaria de ser tratado. Aí sim, aí eu acredito que você está se colocando no lugar do outro, porque você está respeitando a característica individual de cada ser humano. E isso é para a vida, não é só para liderança, não é só para o curso de supervisor, é para tudo. Escuta ativa. Nós, seres humanos, nós temos uma facilidade imensa de falar e uma dificuldade imensa de ouvir. A proporção que Deus já deixou, muito clara no nosso corpo, né, de 2 ouvidos para uma boca, ela infelizmente a gente tem uma dificuldade grande. E outra, às vezes a gente escuta para rebater e não escuta para entender. Então o importante é para assim, dentro dessa habilidade de escuta ativa, nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente, é importante você estar aberto a ouvir realmente, de fato, a entender o que o outro está querendo te dizer, a absorver o que é importante e relevante, descartar o que você acredita que não faz sentido, mas isso descartar não significa que você precisa entrar em conflito,
ou que você precisa discutir, nem sempre a escuta ativa é realmente você estar aberto a ouvir. Habilidade para tomada de decisões. Responsabilização é muito importante dentro de qualquer função, né, de qualquer cargo. Mas para liderar, você precisa estar preparado para tomar decisões. E quando a gente fala em decisões, a gente sempre linka essas decisões às consequências. Então, você precisa estar preparado caso haja consequência das suas decisões. Nem sempre a gente toma as decisões corretas, mesmo estando ali desenvolvendo um papel de liderança, mesmo sendo um referencial para a equipe, mesmo sendo a pessoa que muitas vezes vai indicar o norte. Eu já me vi como líder em situações em que eu não sabia a resposta, mas eu precisava tomar uma decisão rápida, eu precisava buscar a solução rápido para não perder um negócio, ou para minha equipe não se prejudicar em um determinado ponto, ou para a empresa que pagava o meu salário não ser prejudicada em outro determinado ponto. Então, a necessidade de tomada de decisões rápidas, medindo as consequências, ela se fez latente durante muito tempo da minha carreira. E o que eu posso dizer para vocês é que o líder ele tem que ter coragem, ele tem que ter iniciativa, ele tem que entender que ele, humildemente, ele é o referencial ali dentro daquela equipe. Gerenciamento de conflitos, né, em qualquer situação, não tem para onde correr quando você lida com mais de uma pessoa, você automaticamente já corre o risco aí de ter, embates e divergências e discussões, e você precisa estar preparado de forma madura para gerenciar esses conflitos e não criar mais, tá. Persuasão é uma palavra tão bonita, né, que parece que só é utilizada ali no mundo, comercial, mas não, persuasão, eu acredito que eu não falo que para tudo na vida você tem que ter persuasão, para qualquer função, para qualquer profissão, não, acredito que não. Diferente da empatia, que eu acredito que é para tudo, tem algumas situações que você não precisa ter persuasão, né, tem cargos que são mais, operacionais e não há uma necessidade de ter uma persuasão. Mas, para liderar sim, você precisa vender ideias, você precisa vender, hã, projetos, soluções, e para isso você precisa sim ser persuasivo dentro do teu ambiente de trabalho. Habilidade para dar e receber feedbacks. Dar feedback para muita gente é mais fácil, receber é mais difícil. Só que um líder ele tem que estar preparado para as 2 situações. Feedback é quase que diário, faz parte da rotina da liderança. Só que receber feedbacks também faz parte. Liderança colaborativa, liderança participativa é o que o mercado hoje busca, é o que o mercado quer. E para isso não tem como, você precisa escutar. Eu acredito que o feedback é uma das principais ferramentas que nós temos para a evolução. E não é porque eu sou o líder de uma equipe, de um projeto, que eu não posso, e não devo evoluir. Muito pelo contrário, eu tenho que estar sempre em processo de evolução. E um líder tem que estar preparado para ser um eterno aprendiz, né, gente? A gente eu acho que até recentemente eu tive a oportunidade de conhecer uma senhora de 99 anos, e ela está inteirona, ela parece que vai viver mais uns 20 anos. E ela disse para mim: "Minha filha, você sabe qual que é o segredo para você manter-se sempre jovem?" Ah, É você nunca parar de aprender. Todos os dias eu aprendo algo novo. E ela até usou como exemplo a tecnologia. Ela falou assim: "Você vê, meu bisneto esses dias me deu uma aula aqui desse treco
comando de voz de internet das coisas, e agora você usa a voz para você ligar o ar-condicionado, para você ligar a luz. Isso é incrível, minha filha. Você vê, eu ia morrer sem saber disso. Então, eu achei aquilo tão bonito, assim, por parte dela, me ensinou tanto. Então, gente, estejam preparados para serem eternos aprendizes na vida de vocês. E isso requer humildade, que é importantíssimo também dentro do universo da liderança. Então, são essas habilidades que eu destaco para vocês que precisa ter para ser um bom líder. E aí, falando sobre diferença de líder a chefe, várias diferenças, né? Aquele chefe lá do passado, ele desmoraliza. E o líder, ele assume a responsabilidade. O chefe procura culpado, o líder, ele acompanha. O chefe manda, o líder orienta. O chefe diz eu, o líder diz nós. O chefe diz vá e o líder diz vamos. O chefe fiscaliza e o líder confia. É clichê, mas é real. Seguindo, vamos falar sobre as novas visões aí dentro do universo da liderança. Como eu disse para vocês, a autoridade não tem mais espaço. A gente está vivendo a era da influência, da inspiração, do desenvolvimento, da empatia, da comunicação. O líder do passado, ele estava mais focado em processos. O líder do presente, o líder do futuro, ele é um líder que é mais focado em pessoas. Qual que é a diferença? É que antes as empresas elas tinham uma visão um pouco distorcida com relação a investir muito em processo e deixar pessoas em segundo plano. E aí começou a observar dentro do mercado que investir tanto em processo e deixar pessoas em segundo plano não traziam bons resultados, não estava gerando o lucro que as empresas buscavam. E por quê, gente? Tem uma frase muito bacana que diz assim: "Eu desenvolvo a minha equipe e ela desenvolve os meus negócios". Isso é muito relevante. Mais uma vez, a gente entra aqui dentro daquela visão de dar sentido. Quando você lidera dando sentido às coisas, o que que seria isso, Dai? Como que dá sentido às coisas? Gente, olha, eu particularmente, eu tenho um perfil, aí falando como liderada. É muito mais fácil você liderar alguém com o meu perfil, se você, mostrar o sentido do que eu estou fazendo. Então, assim, eu fui contratada para atender uma central, e essa central, ela tem um objetivo que, sei lá, trabalha com o produto tal, mas, hã, qual que é o objetivo principal da empresa, né? E quando a gente está falando de call center, quando a gente fala de call center, a gente está falando de 2 mundos, né, porque muitas vezes a gente tem empresas que elas são terceirizadas. E aí quando você trabalha nesse mundo da terceirização, você precisa dar sentido para sua equipe nas 2 pontas. Primeiro mostrar para a equipe o que que a empresa ela pensa, como que ela entende que você é importante dentro do teu papel, né, aí falando do colaborador, o que que ela espera de você, qual é a visão, quais são suas possibilidades dentro da empresa, aí falando da empresa em si que paga o seu salário. E a gente vem para uma segunda visão, por exemplo, quando é terceirizado, a gente vem para a visão do do contrato, né. E o que que o órgão, por exemplo, no caso de órgão público, e qual que é a visão do órgão, né. O que que o órgão espera de você como uma ponte entre ele e o seu, cliente, né, vamos dizer assim.
usuário, cliente, consumidor, enfim, quem é que está lá do outro lado, né, da linha, hã, é muito mais fácil você fazer com que, uma equipe, compre a sua ideia quando você dá a elas informação. Quando você mostra para elas o que elas estão fazendo, por que elas estão fazendo, qual o sentido do que elas estão fazendo, porque senão, era muito mais fácil a gente focar em máquina, né. A gente não precisava de um ser humano ali do outro lado. Então, para todos os lugares, para todas as posições em que precisamos de um ser humano, a gente precisa estar preparado para humanizar o processo, né, e focar em pessoas. Tem uma outra frase, interessante, que é falando sobre isso, que diz o seguinte, não sei se eu vou falar exatamente como ela é, mas vou falar como eu a vejo, que o seu colaborador é mais importante que o seu cliente. Porque o seu colaborador é quem cuida do seu cliente, é quem trata o seu cliente. Então ele precisa vir em primeiro lugar. Se todas as empresas tivessem essa visão, seria excepcional. Infelizmente não tem, mas nós temos o nosso perfil, nós temos o nosso modelo de trabalho, independente, claro, eu não estou dizendo para você que, se a empresa tiver uma visão diferente dessa, você tem que bater de frente com ela, de jeito nenhum. Eu particularmente só penso que você precisa estar feliz, mesmo que seja dentro de um papel de liderança, dentro de uma posição de liderança. Eu particularmente, como líder, eu não me vejo feliz em empresas que não respeitam o ser humano, que não, e eu não estou falando de mim, porque assim, eu como líder, eu até aguento muita coisa, porque um dos papéis da liderança é justamente amortecer, muitas vezes, né, amortecer, o peso, que às vezes vem uma cobrança muito pesada lá de cima, você precisa saber amortecer e entregar essa cobrança de uma forma mais humana aqui embaixo, fazendo com que as pessoas entendam o sentido daquilo ali, por que que aquilo está sendo cobrado e por que que as pessoas precisam colaborar. Dessa forma, eu acredito que é o desafio da liderança. Porém, eu dentro assim, dos meus conceitos, né, como líder, eu não aceito, trabalhar em empresas que desrespeitam o ser humano, porque eu acredito que o respeito às pessoas, ele é fundamental, independente do mercado, independente do segmento, e se for preciso abrir mão de uma oportunidade por, não acreditar que a minha equipe está sendo respeitada, eu prefiro abrir mão, mesmo que isso custe dinheiro, porque tem coisa que o dinheiro não paga. Então, assim, claro, dentro do perfil de liderança, cada um de vocês vai desenvolver o seu próprio jeito, sua própria maneira de liderar, sua forma de comunicar, sua forma de inspirar, a forma com que você vai desenvolver sua equipe, o meio de comunicação e a forma com que você vai se comunicar. Mas, acima de tudo, tenha em mente que pessoas são essenciais hoje em qualquer organização e elas precisam ter o devido valor. Dessa forma, você vai ser uma inspiração dentro e fora da organização. Hã, eu tenho empresas que eu passei, aí falando como liderada, tem empresas que eu passei e que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que às vezes eu não lembro nem da empresa, mas eu lembro dessas pessoas como verdadeiras fontes de inspiração. Acompanho algumas delas, entendo que elas foram mentoras. Eu acredito, gente, que liderança e mentoria está totalmente relacionado. Por isso que eu falo que você não precisa necessariamente ter um cargo de liderança para você ser um líder. Tá? A liderança ela pode ser desenvolvida entre os pares. Você pode ter um cargo de chefia e não liderar. Ao mesmo tempo, você pode ter um cargo, que não é de chefia, mas liderar.
né, um cargo que não é gerencial, mas que você tem ideias, que você tem o engajamento que você precisa para desenvolver a liderança. Isso é totalmente possível. E, aliás, isso é mais comum do que a gente imagina dentro das empresas. A liderança não está relacionada a um cargo. Você não é líder porque você é gerente, ou porque você é chefe de equipe, ou porque você é supervisor, ou monitor, ou qualquer coisa do tipo. Você é líder porque você consegue exercer o seu poder de influência, inspirar pessoas e fazer com que as pessoas entendam o motivo e queiram fazer parte do resultado. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão aí da escuta, do poder da escuta. Isso eu tô falando já assim, de um modo geral, e a gente começa perguntando para você como que você exerce o seu poder de escuta dentro da sua pequena sociedade. Quando eu falo pequena sociedade, eu tô falando dentro da tua organização, mais uma vez, a gente falou lá no começo, dentro da tua casa, dentro do teu ciclo social, dentro da igreja que você frequenta, ou enfim. Ah, como que você exerce o seu poder de escuta dentro, desses lugares, sabe? E aí eu tô falando realmente, assim, de você conseguir entender o que as pessoas querem te dizer, por que elas querem te dizer, extrair o máximo que você puder extrair daquela comunicação, e você precisa aprender a lidar com o mínimo antes de lidar com o macro. Então, como que você está lidando com o mínimo hoje, né, antes de você lidar com o macro. Faz esse exercício dentro da tua casa, tenta escutar mais, tenta escutar para entender e não para rebater. É acadêmico e isso é social, tá, gente. Profissional, com certeza, mas aí falando, é algo que academicamente a gente precisa aprender e que socialmente a gente precisa treinar. Porque um dos princípios básicos da liderança, não tem como eu falar aqui sobre supervisão, sobre rotinas, né, antes da gente entrar nesse conteúdo mais técnico, a gente precisa realmente trabalhar essas questões que são a base de toda e qualquer liderança. Beleza, pessoas? Finalizamos a aula 1. Daqui a pouquinho, será disponibilizada a aula 2 para vocês. Espero que vocês estejam curtindo, que vocês curtam também colocando aí o dedinho para funcionar. Inscreve no canal, anotem as dúvidas, tá? Que a gente vai ter uma live só com dúvidas, com esclarecimentos, compartilhando aí conteúdo, e compartilhando ideias com vocês, tá bom? Muito obrigada, então até a próxima aula.